Hoje nós estamos iniciando uma série de estudos sobre uma espiritualidade emocionalmente saudável. Mais precisamente hoje à noite, eu ainda estou fazendo só a introdução, falei domingo passado, e hoje, agora de manhã também um pouco mais sobre isso, e à noite nós entramos de fato nisso. Nós vamos usar como ponto de apoio o livro do Peter Scazzero, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, o mesmo tema, e a ideia é a gente continuar investindo fortemente na nossa vida espiritual. Essa é a ideia, tá? Então nós vamos ter sempre nos domingos esse tema, nós vamos trabalhar forte esse tema, e o alvo da série é para que a gente experimente a plenitude de Deus na nossa vida. O Peter, ele fala o seguinte: é um convite para um relacionamento mais profundo e mais amplo com Jesus Cristo. Veja, o convite não é para você ter um relacionamento mais profundo comigo, com o pastor Ilquias, pastor Vili. O convite é para você ter um relacionamento mais profundo com Jesus, pedindo que você viaje para o desconhecido, como fez Abraão ao deixar sua casa confortável em Ur. Talvez a gente tenha que sair, o pessoal gosta daquele clichê de sair da zona de conforto, né? Alguém fala assim, mas se é conforto, para que eu vou sair? Mas a ideia é que talvez você precise sim dar novos passos, passos de fé, passos aí que talvez algumas coisas precisam ser mexidas lá dentro, para que você experimente cura, para que você experimente mudança, para que você experimente transformação. Como que essa campanha vai acontecer? Participação nos cultos, tá? Você venha para o culto, isso é muito importante, que você venha, esteja aqui conosco, e nós vamos cada semana abordar um tema diferente. Então, inclusive, eu quero incentivar que você traga, talvez coloque para esse período da campanha um caderninho de anotações, um bloco de anotação para você anotar as ideias, talvez até as coisas que acontecem durante a semana, e ali se torne um material seu sobre esse assunto. Talvez você use o bloco de notas do seu celular, ou coisa do tipo, é apenas para te ajudar. A ideia também é que a gente receba todos os dias uma devocional no WhatsApp. Se você não está em nenhum grupo da igreja, nos avise que a gente coloca você no grupo de homens, mulheres, jovens, adolescentes. Se você estiver em algum grupo da igreja, você vai receber ali pela comunidade da Batista Lindóia, você vai receber uma devocional curtinha que você pode ouvir enquanto você está no carro, ou você pode parar, ouvir e depois fazer a sua oração, mas vai acontecer isso durante os dias da campanha. Você pode ler os livros, a ideia é que hoje à noite nós tenhamos os livros aqui, se alguém quiser comprar, e a ideia é que nós estamos aí entendendo que Deus vai trabalhar profundamente na nossa vida, são com os pequenos grupos, os nossos PGs. Então, por favor, jovens e adolescentes, levante suas mãos, jovens e adolescentes, que frequentam o culto de sexta, adolescentes, e os jovens que frequentam o culto de sábado, levanta a mão, por favor. Certo? Por que eu estou olhando só para cá, né? Não tem para cá, não? Amém, Jesus. Tá. Não, é os que frequentam, eu sei que tem muitos jovens para cá, mas os que frequentam sexta e sábado. Espírito de jovem, isso. E eu conheço uns de cá que tem espírito de outra coisa. Não, esquece. E olha só, veja só. Jovem adolescente, o PG de vocês, o pequeno grupo de vocês, será no encontro de vocês. Na sexta-feira, os adolescentes vão ter o encontro de vocês. Cadê o Atílio? Diz que você proibiu os adolescentes de ir nos jovens, é verdade isso? Fiquei sabendo, cara, você está radical mesmo, né? O adolescente deu a ordem assim, vocês não vão no sábado, porque vocês vão ver a mesma coisa na sexta, para vocês não irem lá dar spoiler e tumultuar o sábado, tá? Então a ideia é que aquilo que nós estamos discutindo, o adolescente discuta no culto de sexta e o jovem discuta no culto de sábado. Isso, jovens e adolescentes. Homens, só os homens, levanta a mão aí para mim, os homens, todos os homens. Não, peraí, todos os homens. Agora você levanta a mão, Rogério. Então, Rogério. Manhã à noite nós temos encontro de homens. Como que os homens vão se dinamizar durante a campanha? No encontro de homens, nós vamos fazer exatamente isso que os jovens e adolescentes farão. Nós vamos ter um momento aqui, só que os homens a diferença é que vai ter o churrasco, né? Nós vamos ter um momento do churrasco, nós vamos ter depois o louvor, e aí depois nós teremos uma pequena palavra e nós vamos dividir nos pequenos grupos, aqui mesmo, os homens. Agora, as lindas mulheres de Lindóia, por favor, levante suas mãos, por favor. Muito bem.
As mulheres também farão isso. A diferença é que nesse mês de março, nós estamos dando uma força muito grande para que você, mulher, venha no encontro de mulheres no dia 18. Dia 18 é o encontro das mulheres da Grande Curitiba. Nesse dia nós não vamos falar da campanha, nós vamos tratar o tema da associação, mas é muito importante que você, mulher, venha, porque mulheres da Grande Curitiba toda estarão aqui, então nós precisamos representar a nossa igreja, porque é na nossa casa, de maneira muito bonita. Então você venha para esse dia. E durante a campanha, as mulheres que não são casadas, atenção, as mulheres que não são casadas, ou que o marido não tenha, por algum motivo, não tenha te acompanhado nas atividades da igreja, nós teremos um pequeno grupo que vai acontecer toda semana aqui na igreja. Talvez você diga assim: pastor, eu fiquei sabendo que vai ter grupo de casais, mas meu marido não vai, eu não posso participar do grupo tal. Eu vou dizer: pode, porque a ideia é que você se dinamize durante a campanha. Então, mulher, você que não é casada, ou que o seu marido, por algum motivo, não tem te acompanhado, na sexta-feira agora nós vamos ter essa reunião com as mulheres, tá bom? Então você pode falar com a Tati ou com a Arielle, elas estarão ali facilitando as conversas. E para os homens que não são casados, nós vamos explicar melhor como que vai acontecer amanhã, tá bom? Os homens que não são casados ou que as mulheres não tenham acompanhado eles nas atividades. Faltou algum grupo para eu falar? 2 grupos. Casais. Todo mundo que é casado aí, levanta a mão, por favor, os casados. Deus abençoe a sua vida, Deus tenha misericórdia também, em alguns momentos. Você, casado, nós estamos distribuindo com vários pequenos grupos pela igreja, vários pequenos grupos. Então, se você é casado e ainda não foi convidado a participar com nenhum grupo, me avise, porque a gente está assim, será que estamos esquecendo alguém? Será? Porque a gente vai olhando pelos grupos de WhatsApp, a gente vai olhando por outros grupos, mas pode ser, na hora de passar de um lado para outro, a gente não colocou o seu nome na lista para ser convidado. Ou quem sabe o seu facilitador mandou um WhatsApp para você e você não viu ainda. Ou quem sabe você até mudou de número, né? Então, os líderes, os facilitadores convidaram as pessoas. Então você fala comigo, cadê o Everton e a Dani? Levanta a mão aí. Everton e Dani, bem aqui no meio. Falem com eles, se você é casado, não está em nenhum grupo. Pessoal do 60 mais e Kairos, cadê o pessoal do 60 mais e Kairos? Não, gente, tem vergonha não, gente, 60 mais, isso, muito bem. Pessoal do 60 mais e Kairos, quinta-feira agora um encontro. Então se você é casado, mas faz parte do 60 mais, você talvez não vai ser convidado a nenhum grupo, porque a ideia é que o 60 mais tem as suas reuniões e vai ser explicado melhor nas quinta-feira também, o grupo do Kairos e do 60 mais. Faltou algum grupo que eu não falei? As crianças, vai acontecer lá no Ministério Infantil, as reuniões deles. Alguma dúvida? Se você tiver dúvida sobre PG, você pode falar daí comigo, pode procurar aí Everton, Dani, pode falar com a Cris, e aí pode falar com o Rogério também. Os líderes de ministério, eles estão empenhados nisso, com o Rodrigo, com o Atílio, para que a gente aí consiga nos dinamizarmos bem nessa campanha. Isso, visitantes, boa, visitante. Você que por acaso está chegando na Lindóia agora, você começou a vir um domingo atrás, começou a aparecer hoje, você fala assim, eu quero entender esse negócio. Você pode falar comigo no final do culto. Você pode falar, Rogério, levanta a mão ali. Pode falar com o Rogério. Cris, levanta a mão aqui, Cris. Cris, essa menina aqui, você pode falar com essa aqui. O casal que eu já tinha apresentado. Atílio está ali e o Rodrigo lá atrás. Pode falar com alguns deles e nós vamos direcionar para que você tenha e possa fazer parte, ter uma experiência legal durante esse período de campanha, onde nós vamos nos aprofundar nessa temática. Porque nós temos visto, gente, algumas pessoas que receberam Jesus, mas elas se queixam de um vazio. Você já passou por isso? De vazios. E um vazio, talvez, que alguém possa dizer que é um vazio existencial, alguma coisa dentro de você que parece que está faltando, e talvez a gente possa perguntar assim, mas se somos crentes,
temos o Espírito Santo habitando em nós. É normal que esse sentimento de, sei lá, de vazio mesmo, invadindo a gente. Por que às vezes a gente não se sente completo? Será que então eu estou vivendo depressão? Será que é ansiedade? Será que é algum transtorno? Será que eu estou com anemia? O que é isso? O que está acontecendo comigo? E nós temos entendido que algumas questões podem sim ser físicas, algumas questões sim, elas podem ser resultantes de traumas emocionais, e é interessante essa ideia de traumas emocionais, que hoje em dia virou moda, as pessoas dizerem assim, tem um gatilho, né? Não, é porque o gatilho acionou tal coisa, e a gente não entende às vezes, né, a simples ideia do gatilho, e se você parar para pensar nessa ideia do gatilho, é porque depois que o gatilho é pressionado, que você aperta o gatilho, a bala, acontece o que com ela? Ela sai, vai. O gatilho foi acionado, significa que não adianta você voltar o dedo, a bala já saiu. O que talvez a gente precise aprender é como Matrix, né, desviar das balas, desse gatilho que foi acionado, quem sabe um colete à prova de balas, até que a gente consiga tirar as balas dessa arma que está sendo acionada contra a gente. E talvez a gente descubra, então às vezes você está num culto como esse, e de repente é dito alguma coisa, ou alguém conta um testemunho, e aquilo aciona algo dentro de você, e você começa a chorar copiosamente, porque alguma coisa foi acionada dentro de você. E às vezes a gente não sabe lidar com isso. O problema é que a gente mistura algumas coisas, a gente precisa entender onde entra aquilo que eu preciso de um especialista, preciso ir para uma terapia, preciso tomar remédio, preciso, sei lá, de algum acompanhamento, e quando aquilo é de origem espiritual, que está afetando as minhas emoções, ou quando aquilo é emocional, que está afetando o meu espírito. E a ideia é a gente ir conversando sobre isso. Semana passada, domingo à noite, a gente olhou para o Salmo 32, onde Davi diz que ele havia pecado e a alma dele está consumindo. Ele fala que enquanto ele calou o seu pecado, ele foi sendo consumido por dentro. E nós falamos, né, olhando para aquela poesia, sobre um coração rebelde, as características disso, e falamos sobre um coração quebrantado. Hoje de manhã, pensando sobre isso, eu penso que nós precisamos falar de uma espiritualidade emocionalmente doentia. E para isso eu quero olhar para a vida do antecessor de Davi. Eu quero falar sobre o rei Saul. Você pode colocar lá para a gente ali a espiritualidade emocionalmente, um slide anterior. Não, acho que está depois só, né? Isso mesmo. 1 Samuel 16, do 14 ao 23, a tradução ali está... Eu não lembro qual tradução que eu coloquei, se foi a NAA ou a NVT, mas eu coloquei ali para a gente poder ler juntos um trecho muito interessante sobre Saul. Foi interessante que eu fui orando durante essa semana e pedindo a Deus, né, uma palavra para hoje, e eu não tinha olhado um material do guia de estudos. E ontem, enquanto eu estava ali terminando algumas coisas, eu fui dar uma olhada no material do guia do estudo, do livro, e eu vi que era esse texto. Então, Vili, se eu estiver pregando uma coisa da noite, perdão. Samuel 16, do 14 ao 23, diz assim: Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau, enviado por Deus, está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso, mande que estes seus servos que estão em sua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau, enviado por Deus, vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. E Saul disse a seus servos: Então procurem um homem que saiba tocar bem a harpa e tragam-no para cá. Um dos moços disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Se eu fosse pregar de Davi, esse texto seria o base, né? Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Mande-me o seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas.
Então Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por meio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve diante dele. Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe que Davi fique aqui, pois alcançou favor diante de mim. E sempre que o espírito mau, enviado por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Nós temos uma impressão terrível de Saul. Saul foi um homem que sempre traz à nossa memória, ainda mais quem tem muito tempo de igreja, essa memória de um cara terrível, um cara mau, um cara que teve tudo e perdeu tudo. Saul, ele começou a sua caminhada, mas quando eu olho para esse texto, e a pergunta que eu fiz foi: o que aconteceu? O que aconteceu que diz o texto que o Espírito do Senhor saiu dele, e agora ele não tem mais o Espírito do Senhor, e sim um espírito mau que o atormenta? O que foi que aconteceu com Saul, que ele teve que mandar chamar alguém que lhe toque harpa para acalmá-lo? Parece aquela ideia de acalmar a fera, né? Você tem que tocar alguma coisa porque o bicho virou monstro. O ser humano deixou com que as suas questões mais terríveis aparecessem, e agora ele precisa que alguém o acalme. O que foi que aconteceu com ele? 1 Samuel 9,2, o texto não está ali, se você quiser abrir, 1 Samuel 9,2, é o primeiro relato sobre Saul, e diz assim: seu filho Saul era jovem, mais atraente de todo Israel, era tão alto que os outros chegavam apenas a seu ombro. Fiquei pensando, um monte de israelitas, assim, um monte de Nildo, assim, né? E aí aquele cara mais alto, assim, elegante, que chegava só à altura do ombro dele. Aquele cara que estava por cima ali. Esse era Saul, ele se destacava. Esse era o jovem Saul. O texto vai dizer, se você pegar todo o texto, vai dizer, o versículo 1 vai dizer que ele era de alta posição. A família dele, não apenas porque ele era alto, mas a família dele era uma família de recursos. Ele era alguém instruído, alguém que tinha condições. O bicho era bonitão. Também obediente, porque em algum momento diz que o pai dele manda, sumiram lá os nossos jumentos, pega o servo e vai atrás, ele vai atrás. Saul, não apenas isso, ele foi escolhido por Deus. Veja, porque dá a entender às vezes que quem escolheu Saul foi Samuel, mas quem escolheu Saul foi Deus. Ele era, gente, foi pelo menos, um homem cheio do Espírito Santo. Vocês conhecem pessoas que eram exemplo dentro da igreja, pessoas que você considerava cheias do Espírito Santo, e hoje em dia não estão em lugar nenhum? É um bando de Saul, não é? Que eram cheios do Espírito, e hoje são atormentados por outras situações. Tem um momento, inclusive, que Saul profetiza. Ele se junta com os profetas e ali ele lança profecias. E era tido isso como um dos mais altos graus de evidência da presença do Espírito de Deus. Ele era guerreiro valente, gente. Esse homem não era covarde. Esse homem foi um grande guerreiro. Mas quando eu olho para ele, eu penso, o que aconteceu com ele? Como foi que ele ficou enfermo espiritualmente? Hoje nós vamos pensar sobre os sinais de uma espiritualidade emocionalmente doentia. Então, olhe para a sua espiritualidade e veja, pense, se quando a gente olha para a vida dele, a gente não consegue identificar aqui alguns sinais de uma espiritualidade emocionalmente doentia. Como é que você está? Primeiro sinal que eu vejo na vida de Saul é o sinal da aparência. O texto está ali em 1 Samuel 13, o 8 e o 9. Diz o texto assim, que Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel havia instruído,
Mas ele não chegou. Vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de paz. E ele próprio ofereceu o holocausto. Nesse contexto ali, o que estava acontecendo era o seguinte: eles iam participar de uma batalha, de uma guerra. Samuel diz assim: olha, me espere que eu vou fazer o sacrifício. Samuel era o sacerdote, ele era o responsável por fazer isso, não era papel dele. Mas aí, Samuel está demorando para chegar, e aí ele começa a ver o povo sair, ele começa a ver o povo dispersando, e quando ele vê isso, ele diz: não, peraí, traz lá que eu vou sacrificar. O texto diz na sequência, o próximo versículo, versículo 10, diz assim: na sequência chegou Samuel. E aí, Samuel, o que foi que você fez? Samuel olha bem para ele e fala: cara, se você tivesse feito certo, Deus ia estabelecer a continuidade do teu reino, mas agora o Senhor já o rejeitou, e já escolheu um homem que seja segundo o seu coração. Gente, Davi não tinha aparecido na história, Samuel não conhecia Davi ainda, mas Samuel disse que Deus já olhou então para alguém que iria sim ter um coração diante dele, porque a aparência para Saul foi a questão mais importante naquele momento. Quando ele olha para o que estava acontecendo, eles tinham uma guerra pela frente, e a aparência do mal começou a vir sobre ele, e ele olha, e ele vê o povo indo embora, e quando ele percebe que as pessoas estão indo, ele precisava mostrar algo a mais para eles. Ele precisava mostrar que Deus estava com eles. Por isso que ele vai fazer o sacrifício. Porque antes da batalha, precisa mostrar para os homens que Deus está ali. Então vão fazer o sacrifício de gratidão para mostrar que Deus está com a gente. Ele precisava mostrar algo, mesmo que ele não tivesse esse algo. Uma espiritualidade emocionalmente doentia, ela busca apenas mostrar o que você acredita que os outros precisam ver. Você começa a desconfiar daquilo que Deus de verdade pode fazer. Gente, Deus não precisava do sacrifício, não precisava de Samuel para dar vitória a eles. E eles não precisavam, inclusive, nem irem batalhar essa batalha antes da hora. Mesmo que Samuel demorasse 30 dias para chegar, e ali Deus iria agir, nem que Deus destruísse todo o exército lá sozinho. A questão é que muitas vezes nós queremos apenas mostrar para os outros que eu vou dar um jeito, porque eu tenho que mostrar algo, eu preciso fazer algo, eu tenho que dar um jeito. Você tem que dar teus pulos. Você é homem, tem que dar seus pulos. O homem tem que dar os pulos. Você é mulher, você tem que cuidar da sua casa. E é verdade, a gente tem que fazer isso mesmo. O problema é a motivação do nosso coração. Quando nós queremos simplesmente mostrar para os outros algo que não é de verdade. No tempo da pandemia, quando todo mundo via para a igreja de máscaras, teve um termo que a gente não pôde mais usar, né? Você precisa tirar as suas máscaras. Não podia, naquela época você mandava: ponha a sua máscara. O problema é que, desde antes da pandemia, máscara é algo que a gente sempre usa. A pessoa vem para a igreja, coloca a roupa de ver Deus, né? Porque aquele dia ela vai usar a roupa de ver Deus, e ela está bem que eu vou ver Deus hoje, como se Deus não a visse todos os outros dias. Talvez ela não esteja vendo Deus mesmo durante os dias, e ela diz que no domingo é onde ela vai ver Deus, mas Deus está vendo ela todos os dias. Mas aquele momento é onde ela vai usar a linguagem escolhida, porque agora ela está naquele momento, e ela vai aproveitar e vai viver de aparência. Nós somos treinados, gente, a dizer as palavras certas, do jeito certo, no momento certo. E eu acho que a gente precisa ser treinado para isso mesmo. O problema é quando isso é apenas da boca para fora. Ontem eu fui comemorar o aniversário da minha mãe faz amanhã 70 anos de idade. E aí nós saímos ontem para comemorar, porque na segunda-feira não vai ter como juntar todo mundo, e nós fomos para um
para um restaurante, que é numa chácara, e tem algumas atividades de lazer lá, e lá eles tinham um balanço gigante. E você era com cabo de aço, você era levantado e tal. E aí foi a minha irmã e quase morreu do coração, Mateus, Daniel, minhas sobrinhas. Fui também, me diverti. Dona Ana Adelaide, quando foi subir naquilo, ela começou a orar. Senhor Deus, me ajuda, Senhor Deus, que eu consiga curtir esse momento, Deus, que eu aproveite esse momento. Eu até ia colocar o vídeo dela ali, mas não vou não. Filmaram ela orando. E o que saiu do coração da minha esposa naquele momento foi a oração de súplica ao Senhor. Deus, me livra dessa, Senhor Deus, ô Senhor, ô Deus. Moça, não faz muito alto, Deus está vendo, moça, não tem um coração assim. E ela está apavorada. Primeira vez que eu fui com ela num parque de diversão, a gente está num brinquedo que rodava para tudo que é lado. Ela gritava lá de cima, Deus, me salva, Deus, socorro, eu vou morrer, Deus. Essa era a oração. Isso a gente não consegue fingir, gente. Nós estávamos indo para a Argentina, eu, o Rodrigo e o pastor Ville, nós íamos conhecer, e nós estávamos num trecho da BR, quando não tinha mais sinalização, a estrada de repente faz uma curva, mas não tinha sinalização, estava chovendo, eu com toda a minha experiência no volante, puxei o volante, o carro deu uma rodada, e eu lembro que a gente parou na contramão, na outra pista, e eu lembro só assim, o pastor Ville, meu Deus. Veja, ele estava morrendo, clamando por Jesus ali, né? O que sai da nossa boca nos momentos de dificuldade, de angústia? Quando você passa por um momento difícil, qual é a sua primeira atitude? Sua primeira atitude é ir lá no banco pedir um empréstimo? Ou sua primeira atitude é esperar para ver o que Deus vai fazer? Qual é a sua primeira atitude? Porque nós temos que manter um status. Será que eu vou ter tempo de esperar o milagre de Deus? Será que eu estou pronto para esperar aquilo que Deus pode fazer? Ou será que simplesmente eu preciso dar o meu jeito? Uma espiritualidade emocionalmente doentia me apresenta um outro sinal. E eu chamei esse sinal de autoidolatria. No capítulo 15, tem um momento que está descrevendo algumas ações de Saul, que diz assim, na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse, Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio. Depois seguiu para Gilgal. E eu penso que um sinal da espiritualidade emocionalmente doentia, quando é doente a nossa espiritualidade, é quando nós somos o objeto da nossa adoração. Nós simplesmente deixamos tudo aquilo que é de culto a Deus e nós passamos a cultuar a nós mesmos. Quando você é desafiado a sair do seu conforto e viver para o Senhor, e adorar o Senhor, porque viver para o Senhor é uma forma de adoração, para quem você vive? Você vive para si mesmo ou você vive para as coisas do Senhor? Para quem você vive? A autoidolatria é quando eu começo a levantar na minha história apenas monumentos a mim, e não monumentos ao Senhor. Era muito costume do povo hebreu, quando eles passavam por alguns lugares e algumas situações, por exemplo, quando o povo atravessa o Rio Jordão, eles levantam um memorial daquilo que Deus fez, para que todos que passassem por ali vissem o que Deus fez, não o que eles fizeram. Outro momento, eles vão passando por outros lugares, quando a gente vê Jacó, que tem um sonho com Deus ali em Betel, e ele coloca uma marca ali. Abraão vai fazendo altares. O que você tem levantado na tua história? Monumentos a si mesmo ou altares de adoração a Deus? Quando as pessoas olham para você, e elas olham para a história da sua vida, elas conseguem ver, sim, monumentos que você levantou a si mesmo, ou altares consagrados ao Senhor, de momentos onde foi diante dEle que você se colocou. Sabe, gente, nós somos doutrinados, desde pequenos, a uma autoidolatria. Somos ensinados que adorar as coisas
É pecado, porque hoje em dia você não tem idolatria na sua casa, mas você idolatra seu carro, você idolatra teu trabalho, você idolatra teus filhos, você idolatra tua esposa, teu marido. E a gente aprende isso. E está certo, é isso mesmo. Mas o problema é que às vezes a gente esquece e nós precisamos nos lembrar que quando a nossa busca é apenas busca pelo alto prazer, nós estamos apenas levantando monumentos a nós mesmos. Deus te criou para que você viva além de você mesmo. Se você vive só para você, o teu Deus tem nome, se chama egoísmo. O teu Deus te chama, tem outro nome, é autocentrismo, é tudo voltado para você. Você quer saber apenas de você, dos teus prazeres, do seu jeito. Você é chamado para se envolver em algo da igreja, em algo com as pessoas, e você diz assim, mas eu, veja, sempre tem essa palavra, né? Eu não gosto, eu sofro, e eu não entendo que existe o outro. Eu não estou dizendo, gente, que você não tem que se cuidar, que você não tem que olhar para você, claro, tudo isso. O problema é quando isso se torna o centro da sua vida, o centro. Disse a vocês, algumas vezes já, o quanto eu tenho dificuldade com alguns lugares fechados, né? E eu estava pensando sobre isso ontem, quando a Ana foi subir, e a gente conversou bastante sobre isso, por que ela precisava fazer aquilo e tal, e a gente estava conversando o quanto era importante enfrentar o medo, porque para você quebrar essas barreiras, você precisa enfrentá-lo, porque senão na outra vez fica mais difícil. E eu estava me lembrando o dia que o Daniel ia fazer uma ressonância magnética, e eu entrei na sala, e o Daniel que ia entrar no aparelho, eu só estava na sala. E na hora que eu vi que fechou a porta, eu não poderia mais sair. Eu me imaginei batendo naquela porta, desesperado, pedindo, me arranquem daqui. E a sensação que eu tinha era que algo dentro de mim parecia que estava querendo rasgar o meu peito. Estava tendo uma crise de ansiedade. E eu fico pensando assim, se naquele momento, alguém tivesse trabalhado comigo, me ajudado a enfrentar aquele momento, seria muito mais fácil eu enfrentar outros momentos. O problema é que naquele momento eu perdi, e esse momento se estabeleceu mais forte na minha vida, e vai se estabelecendo cada vez mais forte, enquanto eu não enfrento. E aí eu conversando sobre isso com a Ana ontem, pensei, eu tenho que enfrentar. Contei para vocês que eu subi a torre da Telepar, na metade da subida, dentro daquele elevadorzinho. Jesus amado, se esse negócio para. Porque a desgrama do painel, ele não mostra que você está subindo, 1, 2, 3, ele fica parado, 0. E você não sabe onde você está, se você está chegando ou não. Para mim demorou 30 minutos aquilo, não sei quanto tempo demora, mas para mim foi uma eternidade. Quando eu cheguei em cima, eu não tenho medo algum da altura, gente. Eu olho assim, tranquilo. Mas fica fechado, impotente ali. Mas eu penso, enquanto eu não enfrento, eu fico escravo. Quando eu olho para isso, eu penso o seguinte, e pensando, e se eu tivesse que enfrentar um lugar fechado pela minha família, eu enfrentaria? Se eu tivesse que enfrentar alguma coisa por alguém que eu amo, eu enfrentaria? E eu fui chegando à conclusão, não, eu enfrentaria. Morria no caminho, mas enfrentava. E eu fiquei pensando para as coisas do Senhor. O que é que eu busco? Eu busco sim enfrentar as coisas, seja o que for, porque eu me preocupo com o outro e coloco o outro, ou simplesmente eu digo, em primeiro lugar, eu quero o meu prazer. Veja, existe uma linha bem fininha ali, quando você busca segurança, que é importante, e quando você deixa de olhar para o outro. A autoidolatria pode estar batendo na porta da tua casa. E o terceiro sinal e último, que a gente vai conversar nessa manhã, desobediência. Continuando o capítulo 15 de Samuel, o texto vai dizer, por que você não obedeceu ao Senhor? Por que tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? O que está acontecendo nesse texto é que Saul recebe uma ordem, e Saul resolve dar um jeitinho para a ordem do Senhor. E ele não faz de acordo com aquilo que o Senhor disse, ele não caminha de acordo com aquilo que o Senhor orientou, e ele faz apenas do jeito que ele entendeu. Samuel chega para ele e fala assim,
cara, você desobedeceu. E aí o texto é muito engraçado, que ele olha para Samuel e diz assim, não, eu obedeci. Eu fiz isso, mas aí eu deixei vivos rebanhos, que é para sacrificar para Deus. Mas a ordem era, mate todo esse rebanho. E aí Samuel diz assim, Deus tem muito mais prazer na obediência do que no sacrifício. Não adianta você dizer assim para Deus, Deus, se o Senhor fizer algo na minha vida, a partir de hoje eu faço tal coisa, e você faz um grande sacrifício. Deus, Ele não quer sacrifício seu não, Ele quer que você obedeça a Ele a partir de hoje. Porque talvez você faça um grande sacrifício, talvez você doe aí 300 cestas básicas por mês, que bênção. Mas se você continuar desobedecendo ao Senhor, o teu sacrifício não tem valor algum para Deus. Vai ser legal para as pessoas receber a cesta básica? Claro que vai ser. Mas a obediência é que precisa estar. Você quer saber se a sua vida está com uma espiritualidade emocionalmente doentia? Olhe seu coração se você é obediente ou se você é desobediente. A desobediência está no âmago de um povo que está emocionalmente e espiritualmente doente. Ela quer fazer do jeito dela. Não, Deus mandou tal coisa. É muito engraçado que a Bíblia diz algumas orientações e algumas pessoas dizem assim, aí a gente vai conversando com ela, aí a pessoa fala assim, é verdade, né? Deus fala isso, né? Mas no meu pensar, no meu jeito de ver, tá bom, no seu jeito de ver, tudo bem. Você só está escolhendo não ser obediente. Só que nós queremos saúde espiritual, nós queremos crescer espiritualmente, nós queremos ter experiências com Deus, nós queremos a bênção de Deus, nós queremos tudo que Deus pode nos oferecer. Só que a gente decide não obedecer. Jesus vai dizer, se vocês obedecerem, realmente serão meus servos. Aquele que decide obedecer, aquele que faz o que eu mando, esse sim. Ele diz assim, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, se não fazem o que eu mando? Eu acho muito legal essa, Jesus olhando, imagina a olhada de Jesus no seu olho, né? E dizendo assim, por que você me chama de dono da sua vida, se você não faz o que eu estou mandando, se você faz do jeito que você quer? O nosso jeito, gente, muitas vezes vai apontar para desobediência. E isso mostra muito, muito a nossa rebeldia. Nesse texto, é dito o seguinte, que o pecado de rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria. É nesse mesmo texto. Pecado de rebeldia é igual feitiçaria. Por quê? Porque ambos têm a sua origem no maligno. Rebeldia diante do Senhor é algo que você vê nascendo no coração de Satanás. Toda desobediência é um sinal de rebeldia a Deus. E toda rebeldia, ela nasce de princípios do maligno. É uma insubmissão. E nós não estamos falando de gostar de música agitada ou de música calma, porque isso não tem a ver com Deus, isso tem a ver com o seu gosto particular. Isso não tem a ver se você ora alto ou se você ora baixo. Isso não tem a ver fazer as coisas do jeito de Deus. Fazer as coisas do seu jeito é quando você escolhe atalhos e não aquilo que Deus tem para a gente. É mais fácil pegar atalho? Talvez. Mas muitos atalhos, quando eu faço trilha, eu normalmente uso atalhos. Quando a gente olha, eu acho que se eu atalhar por aqui, eu vou chegar em tal lugar. É onde a pessoa se perde. A gente voltando da montanha um dia, eu e o Dani, aí nós estávamos descendo, o Daniel estava à frente, aí tinha uma bifurcaçãozinha, o Daniel pegou uma descida, que era um caminho mais fácil, aparente, e de repente a gente chega num rio que não existia no caminho, a gente já estava voltando, opa, a gente não passou por isso, aí naquele momento eu pensei, não, mas se eu for reto aqui, eu vou chegar em tal lugar, se eu sigo a beira do rio aqui, sabe aquelas coisas de aventureiro assim, né, que eu queria ter, aí eu olhei para aquilo, não, Dani, vamos voltar. Aí a gente voltou, chegamos naquela bifurcação, foi aqui que a gente errou. E aí a gente continua.
Talvez você tenha pegado atalhos até hoje e está desobediente. O que você precisa fazer é o caminho de volta. E pegar o caminho que Deus colocou para você. E a gente estudando hoje na EBD, na classe de novos membros, que Jesus, Ele é o caminho. Concluindo, a espiritualidade doentia de Saul o levou a ser atormentado por um espírito maligno. É isso que vai acontecer com Saul. Você vai vendo todas essas coisas, e te aconselho, dá uma lida na história de Saul. É triste, mas ao mesmo tempo nos ensina muita coisa. Mas a gente olha para aquilo e a gente vê ele sendo atormentado. E quantos tormentos a gente vai ver na palavra de Deus. A gente vai ver pessoas que estão enfrentando verdadeiras enfermidades na alma. Nós vemos a depressão de Elias, o adultério de Davi, as mentiras de Abraão, as trapaças de Jacó, a vida irada de Pedro. Quantas coisas a gente carrega, assim como eles carregavam. Mas o que a gente precisa entender é que eu posso experimentar o mais do Senhor. Coloca para a gente ali os 3 sinais. Sinais de uma espiritualidade emocionalmente doentia. A aparência. Não viva pela aparência. E não busque apenas a aparência. Nós precisamos parar de tentar mostrar algo. Nós precisamos ser. Algo na nossa essência precisa mudar. Segundo, autoidolatria. Veja, não viva só para você. Não quero viver para mim mesmo. Tem uma canção antiga que diz isso. Nós precisamos olhar para o outro. Olhe para o outro, olhe para o outro. E fuja da desobediência. Seja alguém desobediente. Quer dizer, alguém obediente. Desobedeça o maligno, dá para fazer essas assim, né? Sinais de uma espiritualidade emocionalmente doentia. Alguns desses sinais, algum desses, você tem em você? Existe alguma dessas marcas em você? Nós vamos orar. E se caso você perceba algo, talvez que eu não falei, mas que Deus trouxe ao seu coração, chegou o dia de dizer assim: Senhor Jesus, eu quero a cura do Senhor. Pai amado, eu apresento diante do Senhor as nossas vidas. Peço a graça e a misericórdia do Senhor. Nos ajuda, Deus, a perceber sinais de uma espiritualidade emocionalmente doentia, Senhor. Nos ajuda a perceber, para que a gente não caia, Deus, nos erros de Saul. Que a aparência, Deus, não seja o nosso objetivo, mas nosso objetivo seja ser de fato. Que, ó Deus, possamos entender que todas as vezes que nós colocamos nós mesmos apenas em primeiro lugar e nos esquecemos do Senhor e do outro, cultuamos a nós mesmos. Nos ajuda, Deus, a viver uma vida de obediência, como amigos do Senhor. Não, ó Deus, desobedientes, rebeldes, mas que possamos, ó Deus, viver para o Senhor. Cuida, Deus, de cada um aqui. Que nesses dias, ó Deus, de campanha, possamos experimentar a cura do Senhor. Olha para cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém.